Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no seu coração, na sua família, onde você estiver agora. Estou muito feliz que você decidiu assistir esse vídeo e participar junto com outros que, na mesma fé, estão buscando ouvir a voz de Deus. Eu gostaria hoje de falar contigo mais uma vez do que está em Tiago capítulo 4. E, queridos, é uma palavra preciosa, importante, necessária. Ouve o que Deus preparou. Ela vai te conduzir ao entendimento de como nós podemos ir até Deus pelo verdadeiro caminho. O caminho que começa com o reconhecimento de necessidade, até a atitude de aproximação. Talvez muitos, amando o mundo, iludidos pelo pecado, andaram e andam longe de Deus. Mas por que não sair do vazio que esse mundo com uma ideologia mal promove e ir até Deus, esse Pai amoroso que o quer o nosso bem? Nós vamos louvar o nosso Deus com algumas canções. Elas visam também preparar o nosso coração. Deixa Deus trazer calma e sossego para o seu coração e depois ouve o que Ele preparou. Espero que Deus te abençoe. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, bordando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve.
mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me, Jesus, ó Messias sem igual. Sou feliz hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, corrompidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Soberano Pai, eu glorifico o Teu nome por essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, ensina-nos a Tua vontade e realiza, Deus, em nós a obra que o Senhor tem realizado por meio do Teu Espírito. Santifica a nossa vida, Deus, e traz para nós aquilo que o Senhor preparou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Eu gostaria de fazer com vocês a leitura desses primeiros 10 versículos, como fizemos na semana anterior, mais uma vez faremos, e a gente vai extrair um pouco mais de conteúdo. Capítulo 4 de Tiago, a palavra diz: De onde procedem as guerras e as contendas que existem entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
Amados, na semana anterior, Deus nos trouxe uma palavra mostrando o perigo de termos afeição e estabelecermos amizade com esse mundo. Me permita dizer a seguinte coisa: o mundo que nós vivemos, ele é lindo, as pessoas são preciosas, a criação é maravilhosa, conhecer o mundo, amar a criação de Deus é uma coisa preciosa e uma coisa certa e que, de fato, irmãos, Deus não é contra amarmos o que Ele criou. De fato, lembre-se que o próprio Deus ama a sua criação. Mas quando nós pensamos no mundo, o mundo é mais do que pessoas, estrelas, natureza, animais, vegetação, cachoeira, praia, bens materiais. O mundo é mais do que isso. Tiago, no capítulo 4, diz que existe um aspecto do mundo que é contrário a Deus, que, ao amá-lo, nós acabamos criando distanciamento entre nós e Deus. Existe uma ideologia por trás desse mundo. Existe uma filosofia, uma ideia, um conjunto de valores, existe uma influência que a palavra de Deus nos ensina, que é uma influência pecaminosa, contrária a Deus, ela é má por natureza e ela tem um ser, um agente por trás disso tudo, que a Bíblia diz que é o próprio inimigo de Deus e o inimigo da criação, que é chamado de diabo ou acusador, é chamado de Satanás inimigo, é chamado de sedutor, o príncipe que induz os homens à desobediência. Amados, o que quero dizer com essa palavra? Nós não podemos amar esse sistema corrupto. Nós não podemos nos entregar à ideologia desse mundo. O desafio para nós é aproveitar e amar a criação, amar as pessoas e as belezas que Deus criou, amar o mundo, mas rejeitar a ideologia do mundo. Existe sim uma ideologia por trás de toda essa beleza. Uma ideologia que diz que Deus não existe, ou que se Ele existe está longe, que a vida é tudo que temos, que nós devemos aproveitar, nos aventurar, que nós devemos viver da maneira como bem queremos, o que inevitavelmente nos induz em um caminho de rebeldia, um caminho de libertinagem e, consequentemente, queridos, nos encontramos em um dado momento, se nos entregamos a essa vida, nós descobrimos que estamos escravizados de prazeres e ideias que nos distanciam de Deus, mas que também nos distanciam das pessoas, do conceito de família, nos distancia do próprio bem-estar. Tiago diz que aquele que se faz amigo do mundo, ele faz esse tipo de escolha virando as costas para o Criador. E amados, no texto que nós lemos hoje, nós vemos que Tiago, ele traz para nós uma cena. Pensa comigo nessa cena. Tiago escreve para a comunidade da fé. Então ele fala para pessoas que um dia fizeram um voto a Deus. Pessoas que um dia se entregaram a Deus, chamando Ele de Pai, Cristo de Salvador, confiando na sua palavra e entregando-se a Ele como servos e filhos. Então vamos pensar que houve um voto, uma aliança, houve de fato um compromisso firmado. Então, um dia foi fixado, estabelecido um relacionamento com Deus. Mas, no passar do tempo, a pessoa começa a admirar o mundo, começa a aceitar a ideologia do mundo e, pouco a pouco, indo na direção do mundo, se vê distanciando de Deus e da ideologia de Deus. Então, pense, é como uma pessoa casada, que fez um voto com o cônjuge, mas que pouco a pouco, cedendo para os atrativos do mundo, acaba afastando-se do cônjuge e entregando-se a um relacionamento adúltero, infiel e desleal. E é assim que funciona.
Parece uma coisa boa e uma atração benéfica. E assim então o adultério, a infidelidade se consuma. Assim como o cônjuge que é infiel com o outro, assim também o Filho de Deus, amando o mundo, ele trai o seu Deus e aquele a quem fez um voto e entrega-se em um relacionamento com o mundo. Mas é fato, queridos, assim como o adultério não compensa, e Salomão disse bem lá no livro de Provérbios, que aquele que adultera está fora de si e que apenas aquele que quer se arruinar é que pratica tal coisa, assim também é aquele que troca Deus, Jesus Cristo, para aventurar-se com esse mundo, com essa ideologia carnal, libertina e, consequentemente, vazia. Parece uma boa ideia, mas o vazio logo vem e a pessoa descobre que aquilo não é satisfatório. O mundo não oferece o que promete. Amados, quem abandona sua fé, quem abandona sua família, quem abandona sua comunidade de fé, quem vira as costas para aquilo que é estável e concreto e aventura-se em uma vida de liberdade, aparentemente realmente um horizonte de alegrias, essa pessoa se frustra. Porque esse mundo que promete isso, ele carrega consigo o vazio, a depressão e o sentimento de que não há nada realmente que satisfaça. Então pense, o Filho de Deus um dia fez um voto, trocou Deus por essa ideologia desse mundo perverso. Mas em um dado momento ele vê que o mundo não é bom e ele então tem um estalo na mente. A ficha cai, a pessoa se dá conta do erro que comete. Então, lá no meio daquela vida vazia, longe de Deus, talvez já tendo perdido amigos, a família, talvez já tendo adquirido vícios, contraído doenças, talvez já sequelado emocionalmente, a pessoa pensa, nossa, eu preciso corrigir, eu preciso voltar atrás, eu quero voltar para onde jamais deveria ter saído. E é nesse ponto, queridos, que muitos se encontram, querendo reconstruir a vida, voltando-se para junto de Deus, buscando o perdão de Deus. Assim como o cônjuge que abandona a família para uma aventura e quer a reconciliação de novo e pede perdão, assim também muitos que empreenderam a caminhada da fé, distanciando-se de Deus e de Cristo e da verdade, precisam em um dado momento voltar para o primeiro amor, voltar para o único amor que satisfaz, que é Deus, reconstruindo de novo a vida na base da verdade. Mas a grande pergunta, amados, é: como alguém pode voltar para Deus? Ou, no caso, mesmo alguém que nunca esteve com Deus, qual é o verdadeiro caminho que leva uma pessoa até o Deus amoroso e perfeito? Qual é o verdadeiro caminho para ele? Amados, eu quero te mostrar como que Tiago descreve esse caminho, como ele descreve a volta, como ele descreve a vida e a caminhada de alguém que se reconhece necessitado de Deus e caminha na direção dele. E antes de mostrar para vocês o que Tiago diz, eu quero afirmar uma coisa que é importante. Deus, sempre amoroso, sempre misericordioso, está de braços abertos. Amados, não se enganem. Deus, ele está de braços abertos para receber aquele que o busca. A palavra de Deus diz: busca o Senhor enquanto pode achar. Invoca-o enquanto está perto, deixa os iníquos pensamentos, abandona o caminho errado, volte-se para o nosso Deus, ele é rico em perdoar. Amados, não importa o erro cometido, não importa a degeneração a que nos entregamos, a distância que tentamos estabelecer entre nós e Deus, não importa isso. Não importa as consequências familiares, na saúde, o quanto as pessoas nos rejeitam. Bem, não atribua o caos humano
que foi criado por causa do distanciamento de Deus e a entrega para um caminho errado, como se Deus também nos rejeitasse, amados. Deus nos recebe. O Salmo 51 diz que o coração quebrantado e contrito, esse Deus não rejeita. E a mensagem é: arrependa-se e se converta, porque Deus está de braços abertos. Talvez seja uma mensagem para você, talvez para alguém próximo de você. Fale para as pessoas que Deus é misericordioso. Talvez a igreja não é. Talvez o cônjuge não é, a família e os amigos. Talvez nós descobrimos que nesse mundo as pessoas não perdoam. Mas, amados, Deus perdoa. E essa é uma boa notícia, concorda? Mas vamos pensar um pouquinho. Como pode ser o verdadeiro e o caminho que nos leva até Deus? Tiago descreve, amados. Tiago descreve. Ele diz assim: Deus tem ciúmes, Ele nos quer totalmente para Ele. Deus, Ele não tem prazer no arrogante, no orgulhoso. Deus tem prazer e Ele concede favor e graça para o humilde. Olha como é essa matemática, queridos. Aquele que pensa de si além do que convém, aquele que quer brilhar mais do que foi feito para brilhar, aquele que quer alcançar uma posição mais elevada do que é o estabelecido por Deus, esse é o soberbo, o arrogante. Deus, ele se opõe a essa pessoa. Deus se coloca como um adversário desse, porque Deus não tem prazer na soberba. Mas, por outro lado, Deus é generoso e Ele é favorável com aquele que se diminui. Não estamos falando, queridos, de baixa autoestima, não estamos falando de pessoas que têm uma imagem errada de si mesmas, falando no sentido negativo, mas estamos falando de pessoas que se humilham, pessoas que não pensam de si além do que convém, pessoas que sabem amar a si mesmas, mas que sabem amar a Deus mais que tudo e que sabem amar o próximo. Isso é humildade. Deus concede graça, Deus é favorável, amigo, e Deus tem prazer no humilde. Então pense, Deus está trabalhando onde há humildade. Talvez a pessoa está no erro, amando o mundo, longe de Deus, longe da família, longe da comunidade. Ela está precisando de ajuda. Se ela for humilde, a graça de Deus está agindo ali. Então Tiago diz, se sujeita a Deus. Se sujeita a Deus. Amados, esse é o primeiro ponto importante. Sujeitar-se a Deus significa colocar-se diante de Deus, colocando-se debaixo da orientação de Deus. Quando fala se sujeitar, a ideia da palavra é como alguém que se acomoda, alguém que se coloca debaixo de outro. É isso que Tiago diz. Se coloca, se esconda debaixo de Deus. Fala para Deus, Pai, eu quero de novo estar debaixo do teu governo e da tua direção. Eu quero me colocar debaixo de ti. Sujeita-se a Deus, é o que Tiago diz. Não se veja como inimigo, não veja Deus como um inimigo seu, como alguém que é inimigo da sua felicidade, não. Tenha uma visão correta de Deus. Coloque-se debaixo dele, sujeite-se a ele. Segunda coisa que Tiago diz, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Amados, a palavra diabo no texto bíblico é uma palavra que fala sim desse inimigo espiritual, mas a mesma palavra, ela também descreve qualquer pessoa que age como caluniador, como qualquer pessoa que age opondo-se a alguém. O texto fala de pessoas que são inimigos, caluniadores, alguém que ataca com palavras, alguém que se opõe. Queridos, cuidado. Porque não é apenas o diabo, os seres espirituais que se opõem a nós.
na nossa vida humana, existem diabos, entre aspas, que são contra nós, que são contra o nosso bem-estar e que são contra a nossa relação com Deus, o nosso Criador. Qualquer pessoa que tenta te distanciar de Deus, qualquer pessoa que tenta te afastar da fidelidade que você prometeu para sua família, qualquer pessoa que tenta estimular você a uma conduta imoral, incoerente, uma conduta que não é uma conduta ética, amados, ele é diabo. É alguém que está indo contra. Toma cuidado com essas pessoas. Às vezes, nós estamos muito atentos ao inimigo espiritual, mas nós ignoramos os inimigos humanos, aqueles que se opõem a nós e que logo estão de dedos apontados nos acusando e nos envergonhando. Cuidado, amados. Resistam o diabo, seja ele espiritualmente falando, ou seja, aqueles que humanamente estão entre nós. Resista a esses, se oponha a eles, tape ouvidos, barre o caminho, não permita o acesso deles até você, se oponha e ele não vai ter acesso, ele vai ter que fugir e escapar. Então, amados, Tiago fala de duas coisas: se coloque, se acomode debaixo do governo de Deus, resista o diabo que ele fugirá de você. E ele fala no versículo seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará até vós outros. Amados, olha como essa palavra descreve de fato o caminho de alguém que se descobre necessitado de Deus, a alguém que tem uma iniciativa de se achegar até Deus. Muitas pessoas são movidas pela vontade, pelo desejo, pelo sonho, mas aqui Tiago fala de ação. Tiago fala sobre iniciativa. Se achegue a Deus, saia de onde está, peregrine pelo caminho, coloque-se em movimento e vá até Deus. E sabe o que Tiago diz? Que quando nós saímos de onde estamos, indo na direção de Deus, nós vamos descobrir que Deus está perto. Porque enquanto eu saio do meu caminho para ir até Deus, eu descubro que Deus está vindo a meu encontro. Olha como é bonito isso. Quando eu tomo iniciativa e me aproximo de Deus, talvez quando longe de Deus eu penso, nossa, Deus parece tão longe de mim. Será que um dia eu vou poder ter paz com Deus? Amados, Ele não está tão longe assim. Quando nós tomamos o caminho de aproximação, nós vemos que Deus também vem ao nosso encontro e Ele nos recebe. Chegai-vos a Deus é a terceira coisa. E quando nós fazemos isso, Ele se achega até nós. Tiago fala no mesmo versículo: purifique as mãos, pecadores. Bem, essa quarta coisa é importante. Por quê? Quando fala sobre pecador, está falando sobre alguém que transgrediu a lei moral ética de Deus. É alguém que pratica o que é contrário à santidade. É como alguém que sujou as mãos fazendo o que não é certo, porque colocou as mãos naquilo que é sujo, naquilo que não deveria. Tiago então diz: se você se sujou com o pecado, com o erro, com o pecado moral, ético, se você foi contra aquilo que você acreditava e aquilo que é bom para as pessoas, se você violou o que é santo e puro, você precisa purificar as mãos. É necessário se lavar, é necessário deixar, é necessário tirar a mão daquilo que é sujo para ter mãos limpas. E o Espírito de Deus, Ele certamente nos limpará. Tiago diz: purifique as mãos, pecadores. E ele fala a quinta coisa. Ele diz: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amados, pense, Tiago está falando sobre mãos, o que dá uma ideia de ação, de uma coisa ativa. Mas ele agora fala sobre o coração.
Ele fala sobre vontade. Tiago fala sobre as nossas ideologias e os nossos valores. As duas coisas estão juntas. Porque o que eu tenho no meu coração é o que será colocado em prática pelas minhas mãos e pelo meu corpo. Então Tiago diz, se você é alguém de ânimo dobre, ou seja, inconstante, instável, de duplo ânimo e motivação, limpa o coração. É hora de se limpar. Não dá para viver inconstante, amando a Deus, amando o mundo, amando a santidade, mas amando a transgressão. Não dá para viver com um pé com Deus, um pé com a ideologia pecaminosa do mundo. Tiago vai dizendo isso, olha, não seja inconstante. Tome uma decisão, mas não uma decisão da boca para fora, mas algo aqui no coração. É necessário ter mãos limpas, mas é necessário ter coração purificado. Essa é a ideia que Tiago apresenta. Purifique as mãos, limpe o coração. E Tiago fala a sexta coisa. Aflija-se, lamenta, chora. Converta o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Tiago nos ensina, queridos, que é necessário ter consciência clara daquilo que ofende a Deus, daquilo que ofende o próximo, daquilo que não é certo e que, consequentemente, é mal para mim mesmo. Tiago convida a uma atitude de arrependimento, não meramente remorso, não meramente uma coisa racional que diz, não, estava errado e pronto. Não. Bem, toda mudança tem que passar por um processo racional, sim. Mas Tiago está dizendo, olha, seja capaz de enxergar o tamanho do dano e do erro em que você estava quando estava longe de Deus, separando-se dele, separando-se do bem para si mesmo, separando-se das pessoas que ama, porque, amados, amar a ideologia do mundo e aceitá-la implica em romper com tudo que é sólido e estável. Isso nos afasta de Deus, do próximo também. Então, Tiago diz, tenha consciência disso. Seja capaz de lamentar. Seja capaz de se arrepender. Converta-se essa falsa alegria naquilo que de fato você está sentindo. Porque, amados, existe um sorriso falso e fácil que está lá nos bares, nos prostíbulos, nas festas degeneradas, nas aventuras contra o próximo, nos adultérios e nas aventuras pelas drogas e vícios. Tem um risinho ali. Mas ele é curto. Ele é fácil demais. Ele passa rápido, porque ele não é verdadeiro. Tiago diz, se você precisa chorar, chora. Não tenta esconder o que está passando de verdade. Se lamenta, confessa. Tenha uma atitude de arrependimento. E por fim, no último versículo, que é o versículo 11, no versículo 10, Tiago diz, se humilha na presença de Deus e Ele vai te exaltar. O sétimo passo que Tiago apresenta, humilhação, é apenas o ato de alguém que reconhece necessidade, alguém que lamenta as escolhas erradas que fez, e alguém que é capaz de se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu me arrependo do que fiz, e eu me coloco diante da Tua presença agora. Trata a mim como o Senhor quiser. Em humilhação, a pessoa toma esse tipo de atitude. Amados, humilhação é um ato importante. Lembre-se, Deus não tem prazer no soberbo. Deus não tem prazer na arrogância. Deus quer que o homem seja capaz de se dobrar diante dele, de se humilhar diante dele. E sabe o que é o surpreendente da história? Que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus nos exalta na sua presença. Tiago apresenta o caminho até Deus. O caminho de alguém que se distanciou,
e que reconhece necessidade. Tiago diz: coloque-se diante de Deus, se acomode debaixo do governo, da liderança de Deus. Ou como diria o salmista, se acomode à sombra do Altíssimo, debaixo das suas asas. Sujeitai-vos a Deus é o primeiro passo. Resista o diabo, resista os diabos, porque humanamente falando tem pessoas assim. Tiago fala o terceiro ponto: se achegue à presença de Deus. Saia da inércia, caminhe na direção de Deus e você verá Deus vindo até o seu encontro. O quarto ponto: purifique as mãos, tire a mão da sujeira do pecado, abandone. Mas o quinto ponto: limpe o coração. Ação mudada, mas motivação também mudada. Tiago fala: se aflige, lamenta, chora. Saia da falsidade e se arrependa verdadeiramente. Esse foi o sexto ponto. E o sétimo, ele diz: se humilha na presença de Deus e ele vai exaltá-lo. Essa palavra está te lembrando alguma coisa? Talvez ela deva te lembrar a parábola do filho pródigo. Cristo contou aquela parábola, queridos, que é uma parábola que ilustra bem esse texto. O filho que, amando o mundo, amando as riquezas, abandona o pai, abandona a família, abandona o irmão e a casa. Se entrega a uma vida longe da família, uma vida desregrada, nos erros, ele gasta a riqueza dele na prática do pecado. Mas ele chega no fundo do poço, perde o dinheiro, perde os amigos, aquele prazer momentâneo dá lugar a um vazio e a uma condição de vida muito negativa. Mas ele se arrepende, ele reconhece o estado em que se encontra e ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, vou dizer para ele: me trata como um servo, eu vou trabalhar para ti. Queridos, a história diz que ele saiu daquela condição e ele fez o caminho de volta até a casa do pai. E quando ele chega com um plano em mente, uma atitude humilde de perdão, ele descobre que o pai estava à espera. Quando ele vai se aproximando de casa, ele vê que o pai corre até ele, o abraça, beija, coloca um anel no dedo e faz uma festa para recebê-lo. Queridos, Cristo conta essa parábola para ilustrar de fato a maneira como aquele que decide ir até Deus é acolhido pelo nosso Criador, que na verdade é Pai, no seu reino e na sua família. Talvez existem muitos pródigos, esbanjadores é o que a palavra significa, pessoas que empreenderam uma caminhada longe de Deus e que precisam voltar. Amados, o Pai está de braços abertos. Ele está de braços abertos. É necessário fazer o caminho até Ele. Se esse é seu caso, faça isso hoje ainda. Fale dessa palavra com outras pessoas, porque provavelmente tem muitos precisando voltar para junto do Pai. Vamos orar, queridos? Deus, obrigado por essa palavra e por esse ensino. Ajuda-nos a aplicar em nossa vida. Ajuda-nos a compartilhar essa palavra com outros que precisam. E eu quero te agradecer por teu amor, Senhor. Porque mesmo quando o mundo nos rejeita, mesmo quando somos massacrados e deixados no vazio e na tristeza, o Senhor está de braços abertos. Louvado seja o teu nome, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi
que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz. E vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Eu me considero muito grato de poder ouvir essa palavra com você. Ela é necessária para nós porque todos somos fracos. Qual de nós poderia dizer que estamos isentos e imunes de cairmos no engano do pecado e do mundo? Guarda o seu coração, querido. Não se iluda. A grama do mundo não é mais verde. A água que o mundo oferece não é mais doce. A alegria do mundo não é maior. Tudo que nós precisamos está naquilo que o nosso Deus aprova. Está na santidade que Deus valoriza. Está na família que Deus ama. Queridos, quando nós estamos em Deus, Ele nos cerca de tudo aquilo que nos satisfaz de verdade. Lembra do que o salmista disse no Salmo 139?
Ele nos via quando ainda éramos aquela substância sem forma na barriga da nossa mãe. Ele viu nossos ossos sendo formados. Ele já via não apenas o nosso começo, mas toda a nossa vida. E queridos, se Ele nos conhece tanto assim, o que Ele diz para nós é o melhor para nós. Então, eu quero nesse tempo te encorajar. Aceita o que Deus tem te mostrado pela Escritura Sagrada, pela influência do Espírito Santo e pelo toque da consciência. Ama o que Deus ama. Não ama a ideologia do mundo. Ame a vontade de Deus. Mas se em algum momento você descobrir que está andando para longe de Deus, volta logo, que quando você estiver voltando, você vai descobrir que Deus está sempre, sempre perto, indo sempre ao seu encontro. Espero que dos céus Deus derrame graça e paz e que Deus te abençoe e que Ele te dê uma ótima semana.